e um ponto, vou colocar aqui, um outro ponto, um ponto P2. Esse ponto P2 também tem uma abscissa, que eu vou chamar de x2. Aqui são números, né? Só estou representando por letras, que eu não quero pensar ainda que números são esses. Bom, escolhido esses dois pontos dessa reta, eu consigo pensar nesse ângulo, estou chamando aqui de ângulo θ, só que eu vou pensar nele num outro lugar. Eu vou pensar nele aqui. Esse ângulo também é o mesmo ângulo θ, porque eu estou considerando aqui essa reta que eu tracei para fechar esse triângulo como um segmento de reta paralela ao eixo x. E esse outro cateto aqui desse triângulo, que é um triângulo retângulo, esse outro cateto é paralelo ao eixo y. Agora, considerando esse triângulo retângulo, eu posso pensar aqui nesse ângulo θ, que é o ângulo agudo desse triângulo, a partir da sua tangente, porque a tangente desse ângulo θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto está aqui e o cateto adjacente está aqui. Bom, como é que eu posso pensar nesse cateto oposto, né? Que tamanho tem esse cateto? Bom, eu posso pensar nesse cateto fazendo y2, que é um número, menos o y1. Quando eu faço o y2 menos o y1, o que eu tenho como resultado, na verdade, é essa distância aqui, essa medida, né? Que é o cateto oposto. E o cateto adjacente, se eu quero saber qual é essa medida, eu vou fazer o x2 menos o x1. Calculando isso, que vai me dar um número, esse número é a tangente do ângulo, e essa tangente do ângulo é o que a gente chama de inclinação da reta. Claro que se a gente conhece a tangente de um ângulo, a gente conhece o ângulo. Mas nessa operação aqui é que está implícita o cálculo de uma derivada, da derivada de uma função num determinado ponto. Então aqui nós estamos pensando na inclinação de uma reta. Quando eu penso na inclinação de uma curva qualquer, e uma curva qualquer pode ser uma reta também, é que no caso da reta é mais fácil. Como nós vamos ver depois, calcular a derivada de função do primeiro grau, que tem como gráfico uma reta, é muito fácil. Agora, se a minha função tem como gráfico não mais uma reta, mas uma curva, vamos pensar assim, eu ainda posso pensar na inclinação da curva num determinado ponto. Só que, nesse caso, dependendo do ponto, digamos, um ponto aqui, quando eu calcular
quando eu pensar na tangente da curva nesse ponto, eu vou pensar nessa reta. E se eu pegar um ponto numa outra posição, aí pensar na tangente significa pensar nessa reta. Vejam que agora a reta tangente à curva, ela muda dependendo de onde está o ponto. Por isso que quando a gente fala em tangente à curva, quando essa curva não é uma reta, ela vai, dependendo da onde está localizado o ponto, ou seja, dependendo da onde está a abscissa, nós vamos ter retas tangentes com inclinações diferentes. Isso não acontece aqui quando eu estou falando de reta, mas acontece quando eu falo de uma curva de modo mais geral. Então, nós vamos pensar agora em como determinar a inclinação de uma curva, ou seja, como determinar a reta tangente a uma curva num determinado ponto. Para isso, eu quero abrir aqui agora o GeoGebra. Então, nós temos aqui ó, uma curva, tá? Eu digitei aqui a minha função, que é y igual 0,5x ao quadrado. Tá aí essa curva. Então, eu vou pegar um ponto primeiro aqui. Vou pegar esse ponto em que o x do meu ponto é 1. E aí, quando eu coloco o x nessa função, eu vou encontrar um y igual a 0,5. E vou pegar um outro ponto. Professor, o 0,5 é o que já estava na função ali em cima, né? Só botou o valor de x. Quando eu escolhi esse ponto aqui, esse ponto A, né? Uhum. Esse ponto A tem o x igual a 1. Saúde, professor. Obrigado. Então, o x é igual a 1. Então, se a gente pega e substitui nessa função o x por 1, aí vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, vezes 0,5 vai dar y igual a 0,5. Claro, o gráfico já revela aqui para nós, né? Sim. Mas, se a gente não tivesse com o gráfico, nós pegaríamos o x igual a 1, colocaríamos na função, substituindo E o x, né? fazia. Sim. E aí tu acha o y. Sim. Eu vou pegar um outro ponto aqui para facilitar a minha vida, ó. Pegar o x igual a 2. Então, quando eu pego x igual a 2, o meu y vai dar 2 também. Por quê, né? Quando x é 2, eu fico com 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes 0,5, 2. Então, agora aqui eu tenho dois pontos que são pontos dessa curva que tem como função, né, que gera ela, y igual a 0,5x ao quadrado. Agora eu vou criar uma reta que passa por esses dois pontos. Então aqui no GeoGebra me permite fazer isso. Uma reta ó, que passa por dois pontos. Aí é só clicar aqui nos dois pontos. Pronto. Ele me criou a reta. Tá bem? Agora eu quero analisar essa reta da seguinte maneira, tá? O que eu estou procurando, na verdade, é uma reta tangente a essa curva verde que passa por esse ponto A. Eu mudei de lugar o... Vou colocar de novo aqui. Ué.
Então, eu quero analisar usando essa reta, mas eu quero que essa reta seja a minha reta tangente à curva nesse ponto A. Como é que eu vou fazer isso? Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que pegar esse ponto B, que tem a abscissa 2, e fazer com que esse ponto B venha se aproximando do ponto A. Vejam o que eu estou fazendo aqui. Eu estou trazendo o B para mais próximo do A. Depois a gente vê como é que é isso algebricamente, tá? A gente está vendo aqui através do gráfico. Vejam que agora o meu B tem x igual a 1,5. Ele era 2, agora é 1,5. Ele está se aproximando do 1. E a reta que passa por A e B, ela já ficou uma reta mais próxima da reta tangente à curva. E se eu fizer essa aproximação de novo, do B até ele chegar mais próximo do A? Olha só. Vejam o que está acontecendo com essa reta. Essa reta está se transformando na tangente à curva, ou seja, numa reta que toca essa curva apenas no ponto A. Na medida que o B se aproxima do A, ou seja, o x desse ponto B, que está aqui, ó, ele é 1,06. Ele está se aproximando do x do ponto A, que é 1. Dá para aproximar mais ainda, ó. Opa. Não vai deixar eu chegar mais perto. Mas eu poderia chegar mais perto, poderia chegar no 1,02, 1,01, 1,001. Quando eu torno o meu ponto B muito próximo de A, e o que vai fazer com que eu consiga fazer isso é exatamente a ideia do limite. Eu vou fazer esse x do ponto B tender a 1. Mas, claro, quando a gente calcula limite, esse x, quando tende a 1, ele nunca é 1, mas ele é muito próximo de 1. Quando eu faço isso, o que acontece com essa reta é que ela se transforma na reta tangente à curva nesse ponto. A inclinação dessa reta é o que a gente chama de derivada da função nesse ponto. Então, deixa eu colocar aqui de novo, ponto B aqui com x igual a 2. Pronto. Agora eu vou tirar uma foto aqui. Só fazer um recorte. Vamos para cá de novo. Pronto. Tá. Então, digamos que eu tenho aqui a minha função que é igual a 0,5x ao quadrado. Quando eu falo aqui na inclinação dessa reta em relação ao eixo x, usando a ideia da tangente desse ângulo,
eu tenho que a tangente do ângulo é igual, vou dizer o que eu fiz antes, tá? Y do ponto B menos o y do ponto A, e aqui no denominador, x do ponto B menos o x do ponto A. Eu vou substituir esse x, quer dizer, y do ponto B por um y do ponto A mais um pequeno acréscimo. Nesse caso, do jeito que está aqui, o y do ponto B é igual ao y do ponto A mais 1. Tá? Mas eu quero que esse h ele seja um valor menor do que 1. Eu quero que ele seja um valor muito pequeno. Porque, como a gente fez ali no gráfico, eu quero que esse ponto B se aproxime do ponto A. Então, eu só vou conseguir fazer isso peraí, que aqui eu estou confundindo as coisas, desculpa. É o x, tá? O x do ponto B é igual ao x do ponto A mais um acréscimo. Tá? Eu quero prestar atenção nesse acréscimo. Eu quero que seja um acréscimo muito pequeno. De modo que o x do ponto B ele seja muito próximo do ponto A. Só que ele não pode ser igual ao x do ponto A, porque senão nessa minha divisão eu vou ficar com uma divisão por zero. E vocês devem ter visto ali em problemas que envolvem limites, que quando o denominador resulta zero, nós temos um problema, nós temos uma indeterminação, então a gente tem que desviar desse problema. Por isso que essa tangente de θ, considerando agora um x do B, que na verdade eu vou chamar de x do A mais H. Eu nem vou colocar mais esse A, tá? Eu vou botar assim, ó, x mais H. Menos o x. Tá? Que é o x do A, que eu estou tirando o A agora, porque eu não vou precisar mais dele. No numerador, eu tenho y do B, ou seja, é o valor da função quando o meu x tiver esse acréscimo pequenininho de h, menos o y do A, que é o valor da minha função quando eu considerar apenas o x, que era o x do A, que agora eu não vou usar mais. Bom, isso aqui me resulta em valor da função quando o x tem um acréscimo, menos o valor da função quando o x não tem esse acréscimo, dividido. Aqui vai ficar x menos x dá zero, então eu tenho h. Esse h é exatamente que tamanho tem essa distância aqui no eixo x, entre o x do ponto A e o x do ponto B. Eu quero que essa distância seja muito próxima de zero, porque eu quero que esse ponto B chegue muito próximo do ponto A. Opa, aqui, né? Aqui eu vou usar a ideia do limite, porque eu quero que esse h ele seja muito próximo de zero, mas não seja zero, porque eu não posso ter zero no denominador. Então eu tenho a minha função quando o x ele tem um acréscimo de h,
menos o valor da função para x, sem o acréscimo, né? Dividido por h. Esse limite é o que a gente chama de derivada da função nesse ponto A. Ou seja, eu estou considerando que esse x aqui é o x do ponto A. Poderia usar o x de A, né? Mas eu nem estou usando porque, como eu fiz desaparecer o x do B, não precisa colocar o x do A. Então, essa é a ideia formal da derivada de uma função num ponto. Geometricamente, ela nos diz qual é a inclinação da curva nesse ponto. Claro que a derivada de uma função, ela pode ter um valor diferente, dependendo do ponto da onde a gente observa. Isso não acontece quando a nossa função tem como gráfico uma reta. Mas, se não é uma reta, a derivada vai mudar. Em alguns pontos pode até ter o mesmo valor, mas vai mudando. Então, vamos pensar aqui agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Vocês façam aí. Vamos pensar aqui numa função. E, professor, Oi. então a derivada vai ser sempre o ângulo da reta que toca em um ponto. Um único ponto. Não é o ângulo, tá? É a tangente do ângulo. Tem uma diferença. Tem a ver com o ângulo, né? Mas a derivada da função num ponto é a inclinação daquela curva naquele ponto. Quando a gente fala em inclinação, a gente não está falando exatamente no ângulo, mas na tangente do ângulo, porque é um número real, né? Tá bem? Tá. Então, a derivada é a tangente do ângulo que aquela reta, que a gente chama de reta tangente, né? Da reta tangente naquele ponto. Então, é a tangente do ângulo. Não é exatamente o ângulo. Tá bem? Beleza. Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou pegar uma função bem simples, tá? F de x igual a x ao quadrado. Então, eu quero pensar na derivada dessa função f no ponto de abscissa 2. Ou seja, eu tenho um ponto ali em que o x é igual a 2. Então, quando x é igual a 2, a minha f de 2 é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então, esse ponto em que eu quero calcular a derivada, ele tem x igual a 2 e y igual a 4. Então, eu posso pensar aqui, como eu conheço o gráfico dessa função já, senão eu poderia colocar ali no GeoGebra, né? Mas eu sei que o gráfico dessa função, ele tem esse traço, assim. É uma parábola, né? Que passa pela origem. Então, o que eu vou analisar aqui é pegar o x igual a 2, 1, 2. O meu gráfico ficou meio desproporcional aqui, tá? Mas
A gente tem que imaginar que no eixo Y, aqui é o 4, e no eixo X, aqui é o 2. Para a função, assim, a gente pode mudar a escala dos eixos, não tem problema, tá? Então, esse aqui é o meu ponto P. Quando eu falo em calcular a derivada da função no ponto de abscissa 2, eu estou pensando geometricamente, tá? Depois, nós vamos ver outras aplicações da derivada. Por exemplo, para calcular a velocidade, para calcular uma aceleração, para calcular uma razão de vazão de um determinado líquido, de um determinado fluido, aí teremos outras aplicações da derivada. Do comportamento de uma aplicação financeira, também a derivada vai nos ajudar. Mas nesse momento, como eu estou falando da visão geométrica, porque eu quero definir o que é a função para vocês, o que nós vamos calcular, na verdade, é a inclinação da reta que passa por esse ponto P e toca a curva somente nesse ponto P, claro, nessa vizinhança, tá? Então, o que eu vou calcular, na verdade, se eu colocar aqui, ó, o meu θ, quando eu falo em derivada da função x, o que eu estou calculando é a tangente daquele ângulo θ. Tá bem? Eu vou fazer o cálculo dessa derivada utilizando aquela definição que a gente viu antes. Mais para frente, nós vamos aprender a calcular a derivada utilizando regras práticas, né? Mas nesse momento eu quero falar da definição de derivado usando a noção de limites. Então, o que eu vou fazer é calcular um limite. Deixa eu colocar aqui, ó. A derivada dessa minha função é igual ao limite quando eu tenho um h, ou seja, uma variação ali, um número que tende a ser zero. Do valor da minha função, quando o x tem um acréscimo muito pequeno, menos o valor da minha função, quando eu não coloco esse acréscimo pequeno, dividido por esse acréscimo pequeno. Esse acréscimo, ele é muito próximo de zero, só que ele não pode ser zero, porque senão eu vou dividir por zero e eu vou ficar com uma indeterminação. Então vamos lá. Eu vou substituir aqui limite quando h tende a zero. Então ali no numerador, no lugar do x aqui da minha função, eu vou escrever h, quer dizer x mais h. Então vai ficar x mais h ao quadrado, porque essa é a minha função, né? Menos x ao quadrado dividido por h. Limite, quando o h tende a zero, vamos ver como é que fica ali no numerador. X mais h ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Menos x ao quadrado. Tudo dividido por h. Limite, primeiro eu estou organizando ali a minha função e depois eu penso no limite, tá? Lá no numerador, ó, eu tenho ali x ao quadrado aqui e menos x ao quadrado aqui, então eu já vou cancelar. Então no numerador, eu fiquei com 2xh mais h ao quadrado dividido por h. Então, limite, quando h tende a zero, ali no numerador, eu vou colocar o h em evidência aqui, porque eu tenho
o claro objetivo de cancelar o h do denominador com o h do numerador. Então, aqui vai ficar um h que multiplica 2x mais h. E no denominador, h. Agora, como eu sei que o h ele tende a zero, mas ele não é zero, tá? Porque se ele fosse zero, eu não poderia fazer esse cancelamento. Mas como eu sei que ele não é zero, ele tende a ser zero, então eu posso cancelar aqui. Então, o que fica para mim agora é um limite, quando o h tende a ser zero, de 2x mais h. E agora sim eu vou pensar no limite. Eu quero calcular o limite dessa função. Bom, quando o h tende a ser zero, aqui eu tenho uma função que é 2x mais h. Se esse h tende a ser zero, quando o h tende a ser zero, 2x mais um número que tende a ser zero, isso me leva a 2x. Porque eu estou acrescentando ao 2x um número muito pequeno. Então, aplicando a ideia do limite, 2x mais h, quando o h tende a ser zero, isso me dá 2x. Ou seja, a derivada da minha função é igual a 2x. Então, agora eu quero pegar aqui, eu vou apagar tudo isso, tá? Depois não se preocupe, porque eu vou disponibilizar o vídeo lá para vocês. Vou limpar aqui. Bom, o que eu quero calcular, na verdade, é o valor da minha derivada quando x é igual a 2. Lembram, né? Quando a abscissa é 2. Então, basta eu fazer f' de 2, que é igual a 2 vezes o 2, que é 4. Então, a derivada da minha função no ponto em que o x é igual a 2 é igual a 4. E assim, nós calculamos a derivada dessa função, ou seja, a inclinação da curva naquele ponto em que o x é igual a 2. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se tem algo que eu não falei. Tá, aqui nesse material nós temos ali um cálculo parecido com o que eu fiz, tá? É um outro exemplo. E depois vocês têm aqui uns exercícios, tá? Que é muito parecido com esse que a gente fez agora. Aí eu quero que vocês tentem fazer, tá? E na medida que forem encontrando alguma dificuldade, vocês entrem em contato e me perguntem, tá? Deixa eu só dar uma olhada nesse outro material aqui. Tá, também, ó, é bem... Aqui tem exemplos muito parecidos com o que a gente fez agora. Tá bem? E também mais alguns exercícios. E nesse material aqui, que é, na verdade, um recorte que eu fiz do livro, tá? Claro que isso aqui é legal vocês darem uma lida,
porque o James Stewart, ele escreve de uma maneira muito clara, muito precisa sobre a derivada, tá? Aqui ele já faz a relação com velocidades, tá? Que é uma abordagem que a gente vai fazer na próxima aula, porque só tem sentido para vocês, estudantes de engenharia mecânica, tá? O estudo dessas matemáticas avançadas, visando sempre a aplicação em problemas mecânicos. Então, tudo isso vai fazer um sentido para vocês, vai dar uma ideia de aplicabilidade, né, na medida que vocês mergulharem em problemas práticos em que se usa a derivada para analisar comportamento de funções e sabendo que a função acaba sendo um modelo de algo do contexto real de um engenheiro mecânico. Tá? Então, eu peço que vocês deem uma olhada nesses materiais que eu coloquei ali e vamos conversando, tá? A vantagem que nós temos agora, tendo só, imagina, 2 alunos e um professor, vocês estão tendo praticamente uma aula particular. Então, aproveitem esse momento para ter uma formação bem robusta em cálculo. Porque garanto para vocês que se vocês tiverem uma formação bem boa no cálculo 1, vocês não vão enfrentar tantas dificuldades, né? Dificuldades no sentido de falta de embasamento para o cálculo 2, cálculo 3 que vem pela frente. Tá bem? Vocês têm alguma dúvida? Não, ficou bem esclarecido. A aula vai disponibilizar depois? Não. Isso, eu só dou uma editada ali, tiro alguns pedaços que fica muito vazio, e aí eu já disponibilizo ali em seguida para vocês. Tá bem. A atividade também para semana que vem, né? Para segunda, terça? Eu devo largar ali entre amanhã ou quinta, eu disponibilizo, né? Uhum. E aí coloco a data aí, dando uma semana para vocês fazerem. Tranquilo. Tá bem? Tá bem. Então tá. Boa semana aí para vocês. Tchau, igualmente. Qualquer coisa, entre em contato aí. Um abraço. Pode deixar. Muito obrigado.